sono, relembrando, não é um processo passivo, tá? Não é, o que, que isso quer dizer? Não é um processo que simplesmente o cérebro desliga e o corpo desliga. É um processo ativo. Muitas coisas estão acontecendo. Existe um grande gasto de energia durante o sono. Muitos processos acontecem ativamente, tá? Não é simplesmente desligar o cérebro e o corpo para a bateria recarregar, beleza? Durante o sono, a gente passa por várias fases, relembrando. E a gente pode categorizar 4 fases. A gente pode dividir o sono em 4 fases. Primeira fase, quando a gente começa a dormir, quando a gente fica sonolento, estágio 1 do sono. Alguns minutinhos depois a gente entra no estágio 2, que é o sono leve, beleza? Não vou entrar em detalhes do que acontece com uma dessas etapas. No terceiro estágio a gente entra no sono profundo, que é aquele que a gente está mais apagadão, a atividade do cérebro está super diferente de como nosso cérebro está quando a gente está acordado. Logo em seguida a gente sobe de novo para o estágio 2, estágio 1, e chega num sono que a gente chama de sono REM, Rapid Eye Movements, que é o estágio do sono onde a gente geralmente sonha. Beleza? A atividade do cérebro, por que a gente sonha? Porque nesse estágio, a atividade do cérebro está muito parecida com quando a gente está acordado, mas a gente está dormindo. Então, a atividade do cérebro acaba gerando aquilo que a gente experimenta como um sonho, beleza? Então a gente tem esses 4 estágios, estágio 1, 2, 3. O 2 é o sono leve, o 3 é o sono profundo e tem o sono REM, que é mais ou menos quando a gente sonha, né? E a gente cicla, né, por esse estágio. A gente desce até o sono profundo, sobe até o sono REM, depois desce de novo. A gente fica ciclando ao longo da noite. A gente passa por esse ciclo umas 4 a 5 vezes ao longo de toda a noite. Na primeira metade da noite, a gente tende a ficar mais tempo no sono profundo. Na segunda metade da noite, a gente tende a ficar mais tempo lá no sono REM, mais próximo de acordar, né? Por isso que é mais comum a gente acordar na segunda metade da noite, porque na segunda metade a gente fica mais em estágios do sono mais superficiais, mais próximos de acordar, né? Por isso que é mais fácil a gente acordar na segunda metade, beleza? Como eu falei no episódio anterior, todas essas etapas são super importantes. Eu vejo muita gente me perguntando assim, perguntando de modo geral, o que eu posso fazer para ter mais sono profundo? Ok, talvez ela esteja enfrentando algum problema que está impedindo ela de chegar no sono profundo, ficar apagadão, né? Apagadão, e ficar ali. E esse estágio é super importante por vários motivos, entre eles para dar uma lavada no cérebro, lavar o lixo, né? Que acumulou durante o dia. Ok, mas isso não quer dizer que o sono profundo seja mais importante que os outros estágios, tá? O que é um sono de qualidade, pessoal? É quando você naturalmente dorme e passa por todos os estágios do sono, né? 1, 2, 3, e fica neles pelo tempo adequado. É importante a gente passar por todos os estágios da maneira correta e adequada ao longo da noite como um todo. Na primeira metade você fica mais no sono profundo, na segunda metade mais no sono REM. E é importante que seja assim. Na primeira metade, seu cérebro está ali sendo mais lavado, na segunda metade, você está fazendo mais uns ajustes finos. De um modo geral, não vou entrar em detalhes de novo, quem quiser saber mais detalhes, ouve o episódio 5. Mas de um modo geral, esses estágios são super importantes para tudo que você faz enquanto você está acordado. Mantenha o meu desafio do episódio anterior. Desafio você, que está me ouvindo aí, me assistindo, a encontrar um aspecto da vida que não seja afetado pelo sono. Não tem. Beleza? O sono, as coisas que acontecem durante o sono são super importantes para tudo que você faz durante o dia. Concentração, autocontrole emocional, se sentir motivado, se sentir disposto, formação de memória, tá? Então é muito importante que a gente passe por todos os estágios. E um sono de qualidade é isso. Que o sono ele chega sozinho, naturalmente, você passa por todos os estágios adequadamente, fica no sono profundo adequadamente, no estágio 2 adequadamente, no sono REM adequadamente. É tudo muito importante. De um modo geral, só para a gente simplificar, para restaurar os circuitos funcionalmente, se você não passar por certos estágios, algum circuito vai ficar funcionando mal e você vai pagar um precinho por isso. Formação de memória, de um modo geral. E, bom, vamos deixar isso para simplificar, né? Então, restauração funcional dos vários circuitos do cérebro, de atenção, emoção, etc e tal. E aprendizado, tá? Então, de um modo geral, se você não passar por alguma das estágios, você vai pagar um preço nesses dois aspectos. Alguns circuitos não vai funcionar direito, você vai ficar ansioso, vai ficar desmotivado, o que você estudou no dia anterior não vai ser consolidado muito bem, porque não passou por tal estágio, então você tem um déficit de memória, de atenção, etc e tal. Beleza? Super importante então passar por todos os estágios. O que está coordenando essa atividade? O que faz a gente em um momento estar bem desperto e em um momento estar sonolento e o sono ser induzido?
Essencialmente, lá em última instância, tem muitos circuitos e sinais químicos envolvidos com sono. É lindamente complexo. É um tema muito legal de estudar para quem quiser estudar alguma coisa de neurociência. Sono é um tema legal pra caramba, tá? Mas em última instância, o que está determinando o cérebro estar mais acordado, sonolento? É a atividade de um conjunto de neurônios que eu comentei lá, que a sigla eu estou chamando de SARA, tá? Sistema Ativador Reticular Ascendente. Ativador porque ativa, reticular porque está numa região ali que a gente chama de formação reticular, mais ou menos, na base do cérebro. E ascendente porque são neurônios que estão na base do cérebro se comunicando em cima, como se fosse um chuveiro apontado para cima, liberando vários sinais químicos ali em várias áreas, não vou entrar em detalhes, claro, que aumentam a atividade de muitas áreas, tá? E eu quero chamar a atenção aqui para 5 sinais químicos, eu vou citar eles, porque tem várias coisas que a gente pode tomar, remédios e substâncias que a gente pode tomar ao longo do dia, que podem afetar algum desses sinais químicos. E se você faz qualquer coisa que afeta algum desses sinais químicos, que eu vou citar agora, que fazem parte da SARA, que compõe esse sistema que ativa o cérebro, se você afeta algum desses sinais químicos, você acaba afetando o sono. Por isso que eu vou citá-los, tá? Se eventualmente você quiser olhar uma bula, ou alguém comentar alguma coisa com você pode lembrar, esse sinal aí faz parte daquela SARA que o Andrei falou, beleza? Tem mais de 5, mas eu vou citar os 5 principais, tá? Noradrenalina, serotonina, acetilcolina, histamina e esqueci o quinto. Daqui a pouco eu lembro e falo para vocês, tá? Então são 5 sinais químicos especialmente envolvidos em aumentar o alerta do cérebro e eles em conjunto a gente chama de SARA, tá? E aí então quando a SARA está mais ativa, o cérebro está mais ativo. Quando ela é inibida, quando a atividade diminui, você tem a indução do sono. E ao longo do estágio do sono, a atividade de diferentes componentes da SARA muda. Então tem alguns que a atividade aumenta um pouquinho, diminui, e isso é super importante para você mudar os estágios do sono. É muito legal. E isso é justamente por isso que a química do seu cérebro nos diferentes estágios do sono é diferente, tá? Agora, quais são os determinantes? O que faz a gente no final do dia sentir sono ou não? Estou revisando isso do último episódio, tá, gente? Os 2 principais determinantes do sono é o nosso reloginho biológico que a gente tem dentro do cérebro e a concentração de adenosina. Tudo bem? O nosso reloginho biológico, lembrando, é um mecanismo genético até, em todas as células do corpo tem, mas tem um conjuntinho de células no cérebro que é o relógio mestre, que marca a passagem do tempo. Beleza? Um relógio biológico e coordena, assim, várias funções do cérebro e do corpo. Entre essas funções, entre os parâmetros que são regulados, né, as funções do corpo que são reguladas pelo nosso reloginho, o sono é um deles. A gente sente sono 1 hora do dia e está bem desperto 8 horas do dia, em boa parte por causa da atividade, do horário marcado por esse reloginho. E, dito em linhas gerais, se você tem um relógio bem ajustado, bem reguladinho, que está marcando a hora direitinho, ele sabe a hora que o dia começou, ele sabe a hora direitinho quando o dia termina. Isso é um dos fatores mais importantes para você ter um sono de qualidade. E um dos fatores mais importantes, na verdade, o fator ambiental do ambiente, mais importante para ajustar o nosso reloginho é a luz. Beleza? Comentei sobre isso no episódio 5 e no episódio 1. A luz natural, em especial, é muito importante para coordenar o nosso reloginho. É o principal estímulo do ambiente usado pelo nosso cérebro para saber que horas são. Na hora que começa a ter luz no ambiente, isso estimula nosso olho e tem células ali que avisam o nosso reloginho, ei, dia começou, hein? Na hora que o sol se põe, era para nós não termos mais luz, tanta luz, e isso avisa o nosso cérebro, ei, o dia acabou. Isso é muito importante por vários motivos, inclusive para o nosso sono. Para o sono acontecer na hora certa, com a qualidade certa, beleza? Lembrem disso. Um outro fator que induz o sono é a concentração de adenosina, de uma molécula que é produzida naturalmente, conforme a gente está acordado, como se fosse o lixo, né, produzido durante o dia. Vai acumulando, no final do dia você está com a concentração de adenosina alta e ela induz o sono. Ela sim induz mesmo o sono. Ela vai lá e modula a SARA. Falou, SARA, vamos baixar a bola aí, já tem muito lixo aqui, está na hora de entrar nos estágios do sono para dar uma lavada, fazer o que tem que fazer e tudo mais, beleza? Agora, pessoal, como eu disse, o sono ele é afetado por vários circuitos e vários sinais químicos. Então, por exemplo, vou citar 2 aqui, circuitos
que dois outros fatores que afetam muito o sono é, não necessariamente vão afetar todo dia, como é o caso do reloginho biológico da adenosina, mas eventualmente pode afetar, por exemplo, a ansiedade. Agora, muitos de vocês devem estar, ai, claro, todo mundo já dormiu mal porque estava ansioso, correto? Você vai ter uma prova amanhã, vai acontecer alguma coisa amanhã, uma apresentação, sei lá, vai conhecer o sogro, a sogra, alguma coisa que está te deixando ansioso. E é natural que você durma, que o seu sono seja afetado. Os circuitos envolvidos em gerar ansiedade, sim, existem circuitos no cérebro envolvidos em gerar aquela resposta toda que a gente chama de ansiedade. Taquicardia, sabe aquela taquicardia, aquela frio na barriga, aquela sensação de agitação, aquilo ali é causado pela atividade de áreas do cérebro e circuitos específicos, tá? Uma das coisas que acontece quando a gente está ansioso é você aumentar a atividade de um sistema que a gente chama de noradrenérgico, libera noradrenalina. Comentei também, acho, no episódio anterior, né? Que é a mesma coisa que a adrenalina, sabe aquele sinal envolvido com medo? Ele tem muito a ver com ansiedade, né? Esse sinal químico é liberado no cérebro, noradrenalina. E esse é um dos sinais químicos que compõem a SARA, aquele sistema que eu falei que ativa o cérebro. Então, quando a gente está ansioso, um dos componentes da SARA está mais ativo, está ativando o cérebro e isso, obviamente, vai no sentido oposto do que tem que acontecer para a gente começar a dormir, né? Entendem? Então o cérebro está mais ativo, isso atrapalha tanto o sono de começar, como de você passar pelos diferentes estágios do sono. Quando a gente está ansioso, a tendência é ser mais difícil você permanecer no sono profundo. É mais fácil você ficar nos estágios de sono mais leves, né? Isso é natural, isso lá tem suas vantagens do ponto de vista evolutivo. O problema é quando isso acontece todo dia, né? E eu vou falar um pouquinho sobre isso porque ansiedade é de fato uma das coisas, uma das principais causas, não vou dizer insônia, mas uma das principais causas de problemas para dormir que as pessoas têm, que gera problemas para elas dormirem, iniciarem o sono e permanecerem dormindo. Beleza? Então, de novo, os circuitos que geram ansiedade, inclusive esse aumento da atividade do sistema noradrenérgico, eles afetam o sono. Então, muitos outros fatores podem acabar afetando o sono, né?